Só os gênios verdadeiros se prestam a este jogo dos interesses e das variações humanas. São tudo aristocráticos, burgueses, populistas, morais, imorais e amorais. E todos eles, em geral, acabam fatalmente profetizando a vinda do submarino, do aeroplano e de algum cometa novo. Perdendo o mestre, não perdemos o exemplo constante, a viva lição, o modelo nobre que ele sempre nos foi. Se um horroroso cataclismo social não dispersar esta nossa raça e não aniquilar a língua que falamos, a nossa romaria de hoje terá sido o início de uma glória perpétua. Bem-vindo ao Arte Um Contexto, que recebe hoje dois grandes especialistas em Machado de Assis. Hélio de Seixas Guimarães, que é professor de literatura na USP, e Ieda Lebenstein, que é mestre e doutora pela USP e também pesquisadora da obra, seja de Machado de Assis, seja de Graciliano Ramos, enfim, com obras sobre as quais a gente vai falar também. E temos a presença de uma plateia que participa sempre de um encontro literário que acontece antes da nossa entrevista, um encontro literário que é patrocinado pela Caixa Cultural e pelo Governo Federal e que faz com que o nosso público tenha participação ativa nessa conversa aqui. Se você quiser participar desses encontros literários do Arte Um Contexto, basta escrever para nós no arte1@band.com.br. Vai ser um prazer recebê-lo aqui nesses encontros literários. Bem-vindos ao Arte Um Contexto. Vocês acabam de publicar Escritor por Escritor, Machado de Assis segundo seus pares, uma coletânea de textos de importantíssimos nomes da cultura brasileira, Rui Barbosa, Euclides da Cunha, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, falando sobre Machado de Assis, escritor que é considerado unanimemente o maior autor brasileiro, cujos 180 anos de nascimento são comemorados em junho de 2019. Aliás, o livro reúne textos que foram publicados entre 1908, ano da morte de Machado, e 1939, ano do centenário de nascimento dele. Por que esse recorte, Hélio? Bom, o recorte se dá porque é um período em que Machado está morto, ele morre em 1908, então se começa a lidar, quer dizer, os escritores começam a lidar com a memória, com a memória do grande escritor. E vai até 1939, que é o momento em que existe uma espécie, Machado se transforma na grande figura, no grande escritor nacional, por ocasião justamente das comemorações do centenário do seu nascimento, que envolve órgãos culturais, os mais variados, ligados ao governo de Getúlio Vargas. O Machado ele tem essa questão, que ele é um grande escritor, mas ele é um escritor muito diferente dos outros escritores brasileiros. Então ele é celebrado, mas a celebração e o elogio ao Machado se faz sem muita entrada, digamos assim, no mérito da obra, nesse primeiro momento. E o que o livro mostra é como, entre 1908, em que se constitui essa figura do autor, do grande autor morto, o grande morto, que é o título dos textos que a gente inclui aí, para o momento em que a obra de fato começa a ser enfrentada, ela começa a ser lida por outros autores, como Lima Barreto ou Mário de Andrade, que estão, digamos, mais à frente desse período. Perfeito. Ieda, você já organizou livros com textos inéditos, ou pelo menos inéditos em livro do Graciliano Ramos. 2 vezes você fez isso, no Cangaços de Conversas, ambos com Thiago Mil Sala. E agora você se debruça sobre um trabalho sobre Machado de Assis, um trabalho de pesquisa também de textos que alguns podem ter sido publicados em livros, mas são textos em geral pesquisados em periódicos, foram artigos de época, principalmente quando ele morre. Qual é a relação que tem entre o que vocês acharam e aquilo que foi publicado efetivamente? Qual é a proporção entre aquilo que vocês encontraram de material e aquilo que foi publicado em Escritor por Escritor? Então, o material foi, em parte, pesquisado no Rio de Janeiro, na Casa Rui Barbosa, pelo Hélio, e eu pesquisei, sobretudo, na Biblioteca Brasiliana José Guita Mindlin, na USP, o acervo agora fica na USP,
E também na hemeroteca digital, que sobretudo o material que está na BBM, na Biblioteca Brasileira Mindlin, são 3 volumes encadernados, que é um material muito interessante, mas são recortes desses textos de vários escritores do centenário de 1939, do centenário de nascimento do Machado, mas não tem a indicação, geralmente, dos periódicos e exatamente da data em que esses textos saíram. Então, para suprir essa falta, muito do material do Rio ajudou e também a pesquisa pela hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, pela internet, que é um mecanismo de busca muito rico, né? Que até eu aconselho, né, os jovens podem não só pesquisarem, e também um livro do José Galante de Souza, Fontes para o Estudo de Machado de Assis, que é impressionante o estudo do Galante de Souza, que o livro é de 1958 e percorre desde 1857 a 1957 com vários verbetes de textos de vários escritores e da crítica sobre Machado. Ou seja, um autor que tem esta bibliografia confirma um pouco aquele veredito imediatamente pós-morte de que é o maior escritor brasileiro, mas fica um pouco essa questão, né, de saber por que ele é o maior escritor brasileiro. E a gente tem uma pergunta na plateia que faz essa pergunta de um ponto de vista externo ao Brasil. Vamos ouvir a pergunta. Mi nombre es Valentina Arango y vengo de Colombia. Por esa razón me gustaría preguntarles, ¿cuáles son las condiciones que ustedes creen que hacen que, aunque Machado sea el escritor brasileño más importante, no sea reconocido o el más destacado en el ámbito internacional? Ela participou desse encontro literário que nós fazemos aqui no Arte em um Contexto antes das entrevistas, e ela falou assim, não, o escritor mais conhecido na Colômbia é o Jorge Amado. Ou seja, para ela tem essa contradição, né? O escritor mais importante do Brasil no Brasil não é o mais importante do Brasil fora do Brasil. Sim. Então, tem uma questão que acho que é uma questão do timing, né, talvez. Quer dizer, Machado, ele produz a sua obra na segunda metade do século XIX, morre no início do século XX, né? E a saída, digamos, para o Machado fora do ambiente brasileiro se dá muito fortemente a partir do momento que ele começa a ser traduzido para o inglês. Ele tem traduções para o francês, tem traduções para o espanhol, 2 traduções ainda, são as únicas 2 traduções de obras suas no período de vida, mas as traduções que são fundamentais para o conhecimento do autor fora do Brasil, principalmente pela questão do português, né? Quer dizer, dentro dos grandes centros irradiadores da cultura literária no mundo, né? A França e a Inglaterra e os Estados Unidos, né? As traduções elas demoram para acontecer. Então, quer dizer, o Machado ele começa a ter alguma presença internacional, sobretudo a partir da década de 1950, quando ele é traduzido para o inglês e começa a ser estudado fora do âmbito brasileiro. Então, acho que tem uma questão, assim, um pouco, né, da questão geopolítica, da posição do país, né, que até o momento da guerra, né, quer dizer, o Brasil tem uma posição dentro da geopolítica até os anos 40, essa posição muda a partir dos anos 40, e aí o Machado é um momento em que o Machado emerge como uma figura com uma importância relativa, né, dentro da literatura mundial, digamos assim. Ieda, falando em política e geopolítica, você trabalhou com Graciliano Ramos, que é um autor que teve uma participação na vida política brasileira muito ativa, muito marcante. E a gente tem uma pergunta na plateia que fala sobre essa questão em relação ao Machado de Assis, autor sobre o qual você se debruçou agora junto com o Hélio. Vamos ouvir a pergunta. A gente tem 2 expoentes, o Machado de Assis, que supostamente não tinha um engajamento político, né? E o Graciliano, que tinha esse engajamento. Por que cobravam esse engajamento do Machado de Assis, logo após, na sua pesquisa, a morte dele, né? E se por que cobram tanto isso dos escritores? Tem que haver necessariamente um engajamento? Complementando a resposta também à pergunta anterior, é interessante lembrar de um texto do Graciliano Ramos chamado Os Amigos de Machado de Assis, em que ele também aponta que no próprio Brasil nunca o Machado teve grande popularidade. E um dos motivos seria até, quer dizer, a complexidade da composição da obra do Machado.
E tem um sentido muito forte de relativização à obra do Machado. Então, nesse sentido, a pergunta, em termos a qualidade artística, não necessariamente é panfletária, né? Do próprio Graciliano não é. E o Machado, uma das questões justamente é o modo como ele consegue amarrar na obra as questões de representação social, de expressão subjetiva e de construção de intertextualidade, retomando outros autores, né? Então, retomando também o que eu falei dos amigos de Machado de Assis, o Graciliano critica, de certa forma, que as pessoas não conheçam a obra e sejam amigas do Machado de Assis. Então, a pessoa cita, no entanto, não lê a obra. E aí ele aproveita para, de certa forma, criticar o Estado Novo e a transformação do Machado em estátua, sem que se conheça a obra, e ele aproveita para dizer que as pessoas precisam de representações materiais para ideias de justiça, santidade e bondade, porque são questões em desuso. Então, daí a ideia de construir a estátua do escritor pela falta de uma materialidade dessas questões que faltam na realidade. O que me parece é que existe, né, uma expectativa, né, justamente da representatividade do escritor, né? Eu acho que a questão do engajamento político está correlacionada, né, a essa questão da representatividade. Quer dizer, o escritor brasileiro ele tem que ser representativo do Brasil, ele tem que retratar o país, ele tem que trazer a natureza, ele tem que trazer a linguagem, né, a linguagem popular, uma linguagem própria, ele tem que trazer os costumes. É assim que a literatura brasileira, né, pelo menos, ela se institui, se constitui, ela se pensa como literatura brasileira, né? Então, também nesse sentido, né, o escritor ele tem que ter uma intervenção, digamos assim, na realidade. A leitura do Machado como escritor que está tratando o Brasil demora, porque ele não trata diretamente, né? Ele não faz uma representação direta, nem da natureza, nem da linguagem popular. Quer dizer, ele trabalha isso do ponto de vista formal, é uma intervenção a partir da própria escrita, né? Hoje a gente lê o Machado de Assis como um escritor extremamente crítico da sociedade brasileira, da formação da sociedade brasileira do século XIX e até do modo como a sociedade brasileira se constitui hoje, né? A questão da herança escravista, das relações hierárquicas, das relações de poder, da violência, né, da sociedade brasileira. Quer dizer, a gente lê dessa maneira, mas isso não é óbvio, não é explícito, né? E o Machado foi, de fato, muito cobrado por isso. O Mário de Andrade cobra um pouco isso, quer dizer, ele parece um escritor que aparentemente não está muito interessado em intervir, né, sobre a realidade ou a política Mário de brasileira. Andrade, que é autor de um dos textos mais interessantes, dos tantos textos interessantes que estão em Escritor por Escritor, livro que vocês acabam de organizar. A gente volta a esse assunto daqui a pouquinho, vamos fazer um breve intervalo no Arte em um Contexto. Até já. O Arte em um Contexto está de volta, recebendo hoje o Hélio de Seixas Guimarães e a Ieda Lebenstein, que são autores de um livro sobre Machado de Assis, um livro em que grandes escritores brasileiros, escrevem sobre Machado de Assis no momento imediatamente posterior à sua morte e até o momento do centenário do seu nascimento. O livro vai ter uma segunda parte que vai pegar de 1939, centenário do nascimento do Machado, até quando, Ieda? Essa segunda parte, essa continuação da saga machadiana, chega até que momento? Até provavelmente em 2008, né? Pensando... porque daí 2008 seria o... E aí inclui o próprio Graciliano, os Elins do Rego, Augusto Frederico Schmidt, o Drummond, vários escritores. Iria até, então, o centenário da morte. Sim. É exatamente isso. E daí, vocês já têm previsão de quando esse livro sai? A imprensa oficial pretende que seja no segundo semestre. De 2019. De 2019, mas, quer dizer, o material já foi recolhido. A gente tem que complementar, que até um dado interessante, é que sempre após os textos há uma lista de outros artigos e outros textos de cada escritor, que a ideia é justamente que os leitores tenham acesso não só a esses artigos escolhidos, mas também para que conheçam melhor não só a obra do Machado e a vida, um pouco mais da vida do Machado, e também que busquem conhecer a
literatura desses escritores, a crítica em relação ao Machado e também a literatura desses escritores, né? Daí até a ideia um pouco do Machado no espelho, o sorriso do Machado no espelho dos escritores. E muitas deles trazem a questão do sorriso do Machado, o sorriso enigmático ou o sorriso em surdina do Machado, né? Então, por exemplo, o Alcides Maia, de quem eu falei, tem um livro sobre algumas notas sobre o humor do Machado. Você falou do humor machadiano, mas nos textos que vocês coligiram, também, mais de uma vez, aparece referência ao estoicismo, né? Tem um autor chamado Carlos de Laet, é isso? É Laet que fala? Laet. Ele fala que é um autor que tem a impassibilidade de um moderno estoico. Depois o Osório Duque Estrada, que é autor do nosso hino nacional, ele fala também do Machado em seus últimos momentos como um estoico resignado. Sim. Essa ideia do moralista, seja pelo viés da ironia, seja pelo estoicismo, num primeiro momento parece ter sido dominante, né? As pessoas viam nele muito mais um autor que estava se relacionando com questões morais a respeito, dentro de uma tradição europeia ou europeizante de literatura. Demorou para perceberem, como você disse no bloco anterior, a dimensão realista do Machado de Assis, né, Hélio? E você é autor de um livro que chama Machado de Assis, o escritor que nos lê, em que você analisa as 4 ondas críticas do Machado como, primeiro, um escritor monumentalizado, depois um escritor que se internacionaliza, até chegar no realista, né? Traduz muito, as ondas críticas traduzem muito as maneiras possíveis de se ler e pelas quais foram lidas as obras do Machado, né? É isso que você está se referindo como um estoicismo, né, que aparece na crítica, tem a ver com essa ideia de uma espécie de distanciamento ou descolamento do Machado de Assis em relação às histórias e aos dramas das personagens que estão presentes nos seus contos, nos seus romances. A ideia de um escritor também, né, no sentido correlata à ideia do escritor que se envolve pouco, né, seja com a realidade brasileira, seja com as próprias personagens. Então tem uma ideia, né, quer dizer, tem muitos narradores, no caso do Machado de Assis, que eles apresentam um problema sem um julgamento imediato desse problema. Quer dizer, a questão, né, de entender o comportamento ou de julgar a personagem fica inteiramente relegada ou colocada para o leitor. Isso é muito comum, né, na escrita do Machado de Assis e que dá uma dimensão também de uma pouca implicação do autor, seja em relação ao destino das suas personagens, seja em relação às questões, né, às questões externas da própria literatura. Perfeito. A gente tem uma pergunta na plateia, você pode fazer a sua questão? Meu nome é Sônia. A gente estava falando, o Márcio falou alguma coisa sobre engajamento. Suponhamos que o Machado de Assis tivesse um alto nível de engajamento político e ele estivesse nos dias de hoje. Como ele se reportaria ao poder nos dias de hoje no Brasil? O que me parece difícil fazer esse exercício, né, que a gente não sabe como Machado, né, mas a gente sabe o que ele fez, né, em relação às grandes questões do seu tempo, né, e ele transformou isso em literatura, né, ele veio a campo, por exemplo, as grandes questões do tempo, né, a questão da campanha republicana, né, a campanha pela abolição. Quer dizer, ele está escrevendo sobre isso, né, ele está tratando disso, mas ele está tratando de uma forma extremamente irônica, sem que seja possível, né, estabilizar ou definir, quer dizer, uma postura, que seja uma postura, né, militante ou uma postura panfletária. Quer dizer, ele não adere, digamos assim, a essas campanhas, né, explicitamente. Embora ele trate das questões, se a gente lê as crônicas do Machado, né, ele trata com uma ironia enorme, né, essas questões todas. Quer dizer, ele tem, de fato, né, a matéria dele, quer dizer, a matéria crítica, a forma, digamos assim, de intervir é a partir da literatura, e a partir de uma literatura que é profundamente irônica, de modo que é difícil a gente saber, digamos assim, o que seria a posição dele, né, em relação... não tem um posicionamento direto. Eu acho que o Machado de Assis, se a gente puder fazer esse exercício hoje, ele estaria, né, deitando e rolando em torno, né, de todas a balbúrdia, digamos assim, do poder, né, do modo como ele se exerce hoje. Mas eu acho dificilmente o Machado teria uma posição, né, categórica. Mais uma pergunta, por favor? O Mário de Andrade afirma que o Machado de Assis não é um grande nome em nenhum segmento da literatura, mas no conjunto da obra ele é o grande nome. Isso não teria acontecido porque o Machado, mais do que outros autores,
tenha penetrado mais fundo na alma das pessoas. E para as pessoas o que conta mais mesmo, no final das contas, é o que acontece na própria alma, mais do que aquilo que acontece nos palácios, nas mansões, nas catedrais, nas favelas e assim por diante. Pode ser, né? Pode ser que essa ideia do grande escritor, no sentido de uma espécie de penetração, né? no interior dos indivíduos, né? Na psicologia dos indivíduos. Eu vejo também, né? Acho que nessa frase do Mário, quer dizer, ele não é um grande contista, não é, né? Ele é um grande escritor, quer dizer, como esse homem que domina, digamos assim, a técnica. Ele não é o maior poeta, não é o maior romancista, não é o maior contista, mas é o maior escritor. É isso que ele fala nesse texto que vocês publicaram. Né? É uma ideia de alguém que maneja muito bem, quer dizer, ele é uma espécie, né, um artífice, né? Ele domina o métier da escrita. A própria ideia, né, do Machado não ser, né, esse homem que vê, de ser um pouco distanciado do mundo, né? Essa visão do Machado um pouco alheio ao mundo, pouco participante, né? Isso é como se ele fosse uma espécie de escritor, né, de gabinete, né? E o Mário é um homem de ação. Eu acho que ele fala, quer dizer, não existem, né, personalidades mais opostas que a minha e do Machado de Assis. Isso é o que cria uma dificuldade muito grande do Mário de Andrade em relação ao Machado. Falando em dificuldades, você é autor, Hélio, junto com o Vladimir Saqueta, de A Olhos Vistos, uma iconografia de Machado de Assis. E recentemente a gente viu pelas ruas de São Paulo, possivelmente por outras ruas de outras cidades brasileiras também, uma campanha chamada Machado de Assis Real. Promovida pela Faculdade Zumbi dos Palmares, que mostrou, é uma tentativa de mostrar como o Machado de Assis foi embranquecido pelas fotografias e oferece para ser feito download num site da faculdade, da campanha, a possibilidade de você baixar uma foto como seria realmente o Machado de Assis, o Machado de Assis negro. Afinal, essa questão, primeiro, ela é importante ou não, e o que ela significa? Assim, houve realmente um processo de embranquecimento, partiu dele, do meio social. Eu cresci aprendendo que ele era mulato, e agora a reivindicação de que ele seja um autor negro. O que significa esta polêmica em relação ao maior escritor brasileiro? Essa questão está colocada, né, inclusive pelos próprios contemporâneos do Machado. A gente vê historicamente, quer dizer, o Machado ele nasceu, né, como neto de forros, né, neto de negros e escravos, né, e que foram libertos. E quando ele morre, na própria certidão de óbito, né, se diz branco. Né? E é assim que ele será visto, né, por vários de seus contemporâneos. Por exemplo, Joaquim Nabuco, diante da ideia de se referir ao Machado como mulato, ele diz, né, que isso não deveria, né, que ele só via no Machado de Assis o grego, o branco. Né? Essa é uma ideia que está colocada, quer dizer, essa questão a questão racial está colocada na própria biografia, né, do Machado, a questão da cor de pele, né? E isso vai se alterando, a gente vê nos depoimentos dos escritores ao longo do tempo também. A partir dos anos 30, ele se torna um escritor mestiço. Né? Então, a palavra mulato, né, que hoje é vista como uma palavra pejorativa, uma palavra forte, aparece fortemente na crítica, por exemplo, da Lúcia Miguel Pereira. Quer dizer, a ideia do homem, da miscigenação, teria sido importante, inclusive, para a própria escrita do Machado. Aparece de maneira positiva. Aparece na Lúcia Miguel Pereira de maneira positiva. Anteriormente, quando isso aparece como uma coisa, como um elemento muito negativo. E agora, né? Então, assim como o mulato é visto de maneira negativa, agora o que se dá sentido positivo é a negritude o que existe dele, hoje, quer dizer, é uma outra reivindicação, mestiçagem. a reivindicação do Machado como um escritor negro. Né? Então, o que a gente vê ao longo do tempo são reivindicações diversas e motivadas por questões políticas, né? Por questões que têm a ver, digamos assim, com conjunturas, né? E que fazem reivindicações diferentes a respeito do Machado. Eu acho uma reivindicação legítima, mas ela legítima também porque ela levanta uma questão que é extremamente complexa na leitura da obra do Machado de Assis, quer dizer, que é um escritor, né, que passou, digamos assim, que teve várias, que foi colorido de maneiras diferentes ao longo do tempo. Né. Tem um crítico importante, um sociólogo, na verdade, chamado Reginald Daniel, norte-americano, ele é negro, e ele, por exemplo, defende uma ideia de uma multirracialidade. Né. Quer dizer, seria um escritor multirracial e a própria condição,
né, de ser descendente de negros e descendente de portugueses europeus, isso teria dado uma complexidade, isso teria a ver com a complexidade da própria escrita do Machado, que é alguém que viveu, né, entre mundos, né, que participou de experiências diversas. Então é uma questão, né, acho que chama-se a atenção para uma questão extremamente complexa e que a gente lendo, né, esse livro, a gente vê, né, como essa questão da cor e a questão racial, ela aparece recorrentemente, né, nos escritos de vários. O próprio Mário de Andrade fala, né, da questão do Machado como mulato, né? Enfim, é uma questão realmente, é uma grande discussão. Acho que essa é uma questão que tem que abrir uma discussão, né, e que é uma discussão realmente importante. A complexidade do Machado é que talvez explique a importância dele como tradução de uma cultura e uma sociedade tão complexa quanto a nossa. Ieda, Hélio, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Arte em um Contexto. Agradeço também a presença da nossa plateia. Espero você na próxima edição. Até lá.